Programa Troca de Ideias pela Rádio Independente, agora conversa com o presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federasul, Anderson Cardoso. Convidado para falar sobre o cenário macroeconômico e também as perspectivas para 2022 no Rio Grande do Sul e no Brasil, dando sequência a esse tema que a gente está trazendo ao longo de todo esse programa, que são questões econômicas e que são caras ao nosso dia a dia. Tudo bem, Anderson? Bom dia, bem-vindo à Rádio Independente. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita de Cássia. Bom Prazer dia. estar com todos vocês aí da região de Lajeado, Vale do Taquari, no programa Troca de Ideias. Bom, a gente falava já há pouco a respeito de uma série de fatores que impactam diretamente na nossa economia. A gente tem a pauta da inflação muito presente, mas qual que é o cenário atual? Como que você avalia essa situação que a gente vive de aumento nos preços, tanto para quem produz quanto também para quem vai ao supermercado? Nicolas, o cenário deste ano de 2022, diferente do que nós olhávamos uma perspectiva de retomada econômica, ele continua bastante desafiador. Tá? Ninguém esperava nos defrontarmos com uma guerra na Europa, a invasão da Ucrânia pelas tropas russas, que trazem impactos econômicos enormes, muito significativos, inclusive para o mercado brasileiro. O encarecimento das commodities, que já era um fenômeno verificado a partir da pandemia, por conta de demandas internacionais, por conta de impactos da pandemia nas cadeias mundiais de produção. Com a guerra também traz impactos severos. Temos minerais, minérios, produtos agrícolas, insumos da produção agrícola e o próprio petróleo, pressionando sobremaneira a inflação, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Então, depois desse impacto nas cadeias produtivas, nós termos alguns dos insumos essenciais para a produção, como esses que eu referi, obviamente acaba por impactar a inflação, porque demanda, pela sua insuficiência, um aumento de preços. E esses preços acabam pressionando, consequentemente, as economias no mundo todo. O Brasil foi um dos primeiros a enfrentar esse desafio, aumentando os juros, caminho que foi seguido por outras economias, mas traz aí ainda um prazo razoável para o enfrentamento adequado desse significativo impacto na nossa economia. E aí, ao lado disso, podemos desenhar um cenário onde nós temos a China em desaceleração, a China, então, um dos nossos principais parceiros comerciais, que traz uma desaceleração na sua economia além do que era esperado, o que nos traz um certo receio com os impactos, tendo em vista a importância deste parceiro para a nossa economia, e especialmente a desaceleração da atividade produtiva em polos produtores de tecnologia, como é o caso de Shenzhen, que é um dos principais produtores de componentes fundamentais para produtos como microchips, produtos de tecnologia. Então, impacta a produção de eletrônicos, impacta a produção, inclusive, de automóveis, traz consigo um movimento importante para essa cadeia produtiva, que hoje é uma cadeia produtiva que movimenta praticamente todos os setores. A tecnologia está embarcada em diferentes segmentos da nossa economia. Ao lado disso, olhando mais próximo aqui, nós tivemos um impacto forte da seca, a seca a estiagem que nos afetou em fevereiro e março, naturalmente vai pressionar também, contribuir com a pressão inflacionária, porque reduz a capacidade de produção de insumos para a nossa produção, como, por exemplo, a produção do Vale do Taquari, onde nós temos o milho como um insumo importante da produção deste vale, que é tão reconhecido na produção de alimentos. Então, esse contexto, num ano eleitoral,
que temos ainda uma dificuldade no enfrentamento dos gargalos da nossa economia, como, por exemplo, as reformas, né? A necessidade de andarmos mais rápido com reformas, especialmente no âmbito federal, aí reforma administrativa para reduzir o custo do Estado, ao lado de uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema tributário, que ainda é uma pedra no nosso sapato, uma pedra no sapato de todo o empreendedor no Brasil, que tira a nossa competitividade, portanto, são duas reformas importantes. Então, o fato de termos feito uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária que trouxe benefícios aqui no Estado, o enfrentamento de uma pauta importante que tivemos há pouco, o teto dos gastos públicos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nos dá um determinado espaço aí para vislumbrarmos um desenvolvimento do Rio Grande do Sul, talvez não sofrer tanto, né, nesse contexto, não tanto quanto sofremos há poucos anos atrás, mas temos ainda um desafio gigantesco no âmbito do Brasil, como vocês veem. Mas eu quero trazer esses elementos como realidade, né? Temos que ver o contexto em que estamos inseridos, mas temos muitas oportunidades. Um espaço aberto a partir da pandemia, esse desajuste nas cadeias internacionais de produção que vimos é muito pela dependência da China. Então, já se vê internacionalmente uma readequação dessas cadeias, né? Há uma busca pelo México como um parceiro na América Latina com um custo menos elevado, mais próximo. Há um rearranjo dessas cadeias produtivas no mundo. Todo mundo vai sair da China? Não vai ocorrer isso. Mas estamos, neste momento, com um novo ajuste internacional, e todo mundo está acompanhando isso, né? Não apenas pela pandemia, que demonstrou como não se pode depender de um único país, mas a própria guerra, que traz uma nova polarização internacional, eixos Estados Unidos e Europa e eixos Rússia-Ásia, o que vai também contribuir para que haja uma busca por novos locais para alocação de cadeias produtivas. E aí o Brasil, pelas suas características culturais, pela sua mão de obra, por, inclusive, do seu ponto de vista geopolítico, né, de democracia estar mais consolidado, ter uma identidade maior com o Ocidente, tem uma oportunidade gigantesca. Mas é importante, é fundamental para que nós façamos essa transição, para que sejamos atrativos, que nós possamos avançar nessas reformas que eu referi anteriormente, especialmente administrativa e tributária. Administrativa porque o custo da máquina pública no Brasil ainda é muito grande, é gigantesco. Nós precisamos reduzir esse custo e, a partir daí, fazermos uma reforma tributária que contribua com a simplificação, se possível, redução de carga tributária, para dar mais competitividade às nossas empresas. E da porta para dentro, um tema que trabalhamos muito, né, é o tema da nossa gestão, é inovação. Tá? Estamos vendo que as novas tecnologias, né, automação, inteligência artificial, blockchain, cripto, tem sido acelerada todas essas evoluções pela pandemia. E os modelos de negócio que já promoveram a sua digitalização, que estão mais preocupados na oferta de valor da economia, ou estão inseridos nessa nova economia que dá um novo potencial de escala, eles têm, sem dúvida nenhuma, um potencial muito maior do que aquele mercado tradicional, né? aquele modelo de negócio tradicional, porque o mercado ele não é mais local, ele pode ser mundial, se você conseguir efetivamente se inserir nessa nova modelagem, nessa nova economia. Então, é um trabalho que a Federação tem se dedicado muito, né? Tivemos um exemplo de como é possível fazer isso no Rio Grande do Sul. Temos inúmeros exemplos de setores tradicionais, eu posso citar aqui o agronegócio com SLC, posso citar
varejo, com lojas Renner, todos os setores tradicionais que estão se voltando para a inovação. E o South Summit, recentemente realizado em Porto Alegre, demonstra como o Rio Grande do Sul está se envolvendo neste novo modelo de economia. Estamos conversando com o presidente da Federação, Anderson Cardoso. Anderson, são muitas questões para lidar ao mesmo tempo, né? Se por um lado, talvez algum tempo atrás, era algum setor que enfrentava algum tipo maior de dificuldade, hoje em dia a gente vê vários setores, né, como um todo, enfrentando algum tipo de dificuldade, e o todo, que é pandemia, guerra, enfim, né? A gente pode citar também a questão da falta de medicamentos, os insumos mesmo para a indústria, a elevação de preços e uma possível falta de alimentos, inclusive, que já tem sido ventilada, né? Então, são muitas questões para se lidar, né? Para tentar criar uma expectativa positiva. De que forma? Além, é claro, da inovação, né, que tu falaste, que eu acho que é importantíssima, essa readequação, essa mudança de visão, é sair mesmo da zona de conforto. Mas na prática, ali no dia a dia, às vezes isso pode ser um pouco mais difícil, né, Anderson? Sem dúvida, Rita. Acho que tu colocas temas importantes, que eles podem ser vistos como desafios ou oportunidades. Quando tu falas dos problemas que nós passamos, de fato foram muitos, mas o próprio fórum agora de Davos demonstra que muitos setores aceleraram. Tá? Setor de alimentos, setor de tecnologia, vários setores, mesmo durante a crise da pandemia e mesmo durante o início da guerra, foram potencializados. E aí o Vale do Taquari tem uma oportunidade gigantesca. Eu não tenho dúvida que o crescimento que se teve ao longo dos últimos anos, ele vai ser impulsionado para o futuro. Agora, para isso ocorrer, é fundamental que não fiquemos parados. Tá? O mundo mudou. A dinâmica hoje, ela não permite que um modelo de negócios se acomode em cima de uma base de clientes atuais. Por quê? Porque logo à frente alguém vai estar fazendo melhor do que você com tecnologia, o que é muito rápido, né? O que a tecnologia traz essa possibilidade de aceleração. Então, se eu vendo, por exemplo, um leite porta em porta, daqui a pouco vem alguém e estabelece uma assinatura de leites por aplicativo e entrega isso de uma forma mais eficiente. Então, essa questão que a Federação está procurando sensibilizar o empreendedor do estado do Rio Grande do Sul sobre esse novo momento. E vimos, e aí eu referi há pouco, exemplos de setores absolutamente tradicionais. Como é que eu vou fazer isso na minha fazenda? Bom, a SLC fez. Ela hoje tem um mecanismo nas suas máquinas, entre outros exemplos que eu poderia dar de tecnologias que foram implementadas, mas o nosso Tá na Mesa, que é o principal evento da Federação, ocorre toda quarta-feira. Amanhã receberemos o Maurício Harger, que é o presidente da CMPC, no setor de celulose aqui, trazendo exemplos do que tem sido feito neste setor, que é tão tradicional, mas tem um projeto de mais de 2 bilhões de reais na modernização da sua planta aqui em Guaíba. A SLC, do mesmo modo, implementou nas suas máquinas um sensor que verifica pela leitura da planta, né, por foto e imagens, a necessidade da adubação. Então, a adubação é muito mais precisa do que era no passado. O que faz com que isso permita à empresa que reduza custo e otimize o resultado? Então, são pequenos. De outro lado, varejo, né? Mas eu tenho um comércio varejista, tenho uma loja de roupas, como é que eu vou fazer? Bom, esse é um movimento que a Lojas Renner fez. O Magazine Luiza é um grande exemplo no país em relação a isso. Então, com essas modificações, nós ganhamos não apenas melhorias, não é apenas a digitalização que melhora o processo interno, mas
permite oferta de mais valor ao nosso cliente e permita que nós possamos nos inserir nessa nova economia que está sendo criada, que é uma economia que não tem fronteiras. Eu não estou mais vendendo, talvez, só em Lajeado, eu estou vendendo em todo o Vale, porque eu tenho um aplicativo, tenho uma teleentrega, uma entrega. Então, esse potencial ele é gigantesco e nós temos que participar, porque se nós não formos líderes nesses processos, e aí o setor de alimentos, volto a esta grande oportunidade que nós temos, é um dos setores que vão ser cada vez mais impulsionados, impulsionando aí a economia de todo o Vale do Taquari. Ok. Mas para fazer isso, só para fechar, Nicolas, um tema é fundamental: educação. Sem dúvida. Eu até tocaria nesse assunto para no fechamento, a gente já não tem mais tempo, Anderson, presidente da Federação, mas esse ponto ele é diretamente naquilo que é uma das principais dores dos empresários atualmente, que é a mão de obra capacitada, e passa justamente pela educação, porque quando a gente fala de inovação, fala de novas tecnologias, a gente precisa de mão de obra para isso, mas muitas vezes as pessoas que estão procurando emprego não se encaixam com as vagas que estão à disposição, e daí por isso tem esse gap aí, muitas vezes até de compreensão, e é um dos desafios que a gente vai ter pela frente para poder inovar e conseguir absorver essa falta de mão de obras que o mercado de trabalho possui. Mas, sem dúvidas, investir também muito em pessoas é fundamental para esse desenvolvimento e, claro, assumir esse protagonismo muito mais do que se queixar aí dos problemas que a gente vive. Presidente, obrigado pela tua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade. A Federação está sempre à disposição. Grande abraço e um excelente dia a todos. Excelente dia, muito obrigada. Agora 11h05. Conversamos com o presidente da Federação,